Só quero entender por que o pastor, quando debateu lá com os tais 25 ateus, fez uso da Bíblia, hoje não. Eu não estou contra o senhor. Eu não estou dizendo que está acontecendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos manter no debate. Quem enviou um salafrário que enviou pra você, sabe porcaria nenhuma, é um vagabundo que enviou pra você. Eu não sei. Agora, então eu vou me retirar aqui da mesa e vou deixar vocês à vontade. Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vou fazer uma pergunta. O Deus o qual você acredita é o Deus bíblico? Pessoalmente é o Deus bíblico, mas o tema do nosso debate é se ele existe ou não. O tema não é se o Deus é bíblico ou não é. O tema é Deus existe? Então, Deus existe. Eu estou te fazendo a pergunta. O Deus o qual você acredita que ele existe é o Deus bíblico? É um Deus que se revela pelas Escrituras. Ok. Então é o Deus bíblico. Deus bíblico. Certo. É isso mesmo. Só tem um problema. Então você acredita que o seu Deus, o qual você acredita, é um Deus mentiroso, então? Esse não é o tema do debate. Esse é um tema de teologia. Então, esse é um tema... Vamos lá. Não, deixa eu só falar. O senhor não perguntou? Aí eu respondo. Sim, vai lá. Se o senhor quer que eu fale no seu tempo, deixa eu só terminar o pensamento. Eu vou ser bem sucinto. Se a sua pergunta é se o Deus é bíblico, você está pressupondo que Deus existe. Mas eu não sou ateu. Então, isso é um problema. Eu não sou ateu. É um problema com a produção. Eu não sou ateu. Explica pra gente. Então, não faz. Então, se o professor não é ateu, o senhor pode vir para esse lado. Eu não sou ateu. Aí vai ficar três. Não, calma. E primeiro que eu não sou ateu. Então, por que o senhor convidou alguém que não é ateu para debater se Deus existe? É justamente porque ele tem uma crítica não contra a existência de Deus, mas sobre a questão do Deus bíblico. Mas esse não é o tema do debate. O tema do debate não é esse. O tema do debate é Deus existe? Deixa eu só trazer minha fala. Primeiro que eu não lido com abstratismo. Não lido com filosofia, nem com crença, nem com fé. Eu lido com interpretação de texto. Ou talvez não seja... E a minha proposta foi justamente essa. Eu falei, o assunto vai ser bíblico. Sim, vai ser bíblico. Agora você já estava falando fora da Bíblia. Não estamos discutindo se Deus existe. Aí eu perguntei, é o Deus bíblico? Porque o que me interessa é justamente a interpretação do texto. Mas não é Por isso que eu ia elencar justamente quem é o Deus da Bíblia, que é a pergunta que o chileno fez. O Deus da Bíblia é isso. Agora você está entrando no abstratismo, na metafísica, do que pressupõe a existência do Ser Supremo. A resposta dele que ele acredita no Deus bíblico, certo? Foi isso que ele falou respondeu. que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Deus Lógico que não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Que ele acredita no Deus bíblico, eu não. Tá. Posso falar? Entende? Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não falar. Se o tema é Deus existe e a pessoa diz, eu não acredito que Deus não existe, eu não sou ateu, então não tem o que falar, é outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe, esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Então nós não vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate foi Deus existe. Você acha que, no caso, isso foge do tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? Sem pesquisar. Ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Sugeriu o seu nome, né? Não, ninguém passou para mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor está dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora, você não. acredita? Não. Na questão do que eu acredito. Mas não é exatamente eu posso isso que eu tô colocar, dizendo. então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta.
O senhor Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão. Tem que existir um só. Eu lhe pergunto: Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência de Deus. E eu sou teólogo. Se o Senhor convidou alguém... Entendi, tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Calma, gente. Sabino, já vou te falar, tá? Peço desculpas por você não estar podendo falar de Bíblia, por não estar falando sobre as Escrituras, mas eu me comprometo a trazer você de novo, e dessa vez vai ser só sobre Bíblia, tá bom? Só... Mas às vezes pode entrar em questões morais que não, a Bíblia... Ele vai poder fazer a pergunta dele. Eu já tô me posicionando aqui e me comprometendo eu só queria com o entender. professor e a audiência. Eu só queria entender por que o pastor, quando debateu lá com os tais 25 ateus, fez uso da Bíblia, hoje não. É isso que eu queria entender. Porque lá nos 25 ateus, os temas eram 5 ou 6, eu nem me lembro. E um dos quais era sobre a Bíblia. E aqui o tema é só um: Deus existe? Por esse motivo, unicamente. Mas a gente não pode flexibilizar esse tema, professor? Eu quero falar Para o unicamente... professor Sabino poder participar? Sim, mas o que eu acho é que ele tem que falar. Nós temos muitos argumentos para nós falarmos. Vamos falar sobre a origem da Bíblia. Porque deixa eu só terminar aqui. Porque você é um cristão, se Deus existe, você vai usar a Bíblia. Um dos primórdios para você defender a existência de um Deus como cristão é a própria Bíblia. É isso que até agora eu não entendi. Por que você não está fazendo uso da Bíblia para defender o Deus do qual você acredita que é um Deus bíblico? Porque nós estamos falando sobre teologia natural. Deus ele se revela não unicamente pelas Escrituras, ele se revela pela natureza. O próprio apóstolo Paulo disse isso no Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso a quem é Deus. Então é muito importante que nós tenhamos um podcast sobre isso, com esse tema específico, para que as pessoas que não consideram a Bíblia a palavra de Deus possam entender que a natureza também revela o Criador. É então, onde eu entraria, porque eu não tenho a Bíblia com a palavra de Deus O para mim. motivo deste debate, ou o motivo desse bate-papo, que aqui tem vários argumentos, nós entramos agora no argumento da vida, é demonstrar que a natureza e as coisas criadas apontam para Deus. Agora eu me solidarizo com o senhor pelo fato de que não foi avisado. Eu não estou entendendo realmente o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Veja bem, eu não estou contra o senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos manter num debate. Porque tem lá 2 ateus contra... E nem ateu sou. Mas não sei, eu não sabia. Eu mandei corrigir isso, só que não corrigiram. Tá, não sei. Aí se eu não tenho... Não, Veja todo bem. mundo sabe que eu não sou ateu. Tem... Eu não sei por que tem que colocar. Bom, mandaram... O termo eu fiquei sabendo aqui agora. Deus existe. Eu só olhei pra casa do Júnior. E aí, filho? Todo mundo Mas assim, nós podemos agendar outro debate para debater a Bíblia. Agora, então eu vou me retirar aqui da mesa e vou deixar vocês à vontade. Vocês só vão no banheiro. Não, eu vou deixar vocês à Nós vontade. podemos... Não tem como. Nós podemos debater, marcar outro dia para debater isso, porque Vamos voltar ao assunto que você falou agora de existem Paulo? muitos Vamos voltar ao argumentos. assunto que você voltou de Paulo? Vamos lá. Repita o versículo novamente, por favor. O que eu disse para o senhor foi que Deus se revela pela natureza, pelas coisas criadas. Ok. As coisas criadas revelam o Criador. E quais são as coisas criadas? Vamos lá agora? O universo, a vida e tudo o que Ok. há no universo. Vamos lá. Aí eu lhe pergunto, por que tem que ser um único Deus, não pode ser o politeísmo? Porque a causa do universo, ela é infinita. Vamos lá. E sendo infinita, 2 coisas infinitas, 2 seres infinitos não se distinguem entre si. Vamos lá. 2 seres infinitos não se distinguem entre si. Para um ser infinito, ele tem que ser único. Ok. Porque um ser só se distingue de outro se um tiver limitações que o outro não tem. Isso você já explicou. Agora, como você explica João 1:1? Mas eu não vou falar sobre as exegese. Nosso tempo aqui, nosso bate-papo aqui é sobre a existência de Deus. Tem Independentemente... uma pergunta que seja sem a Bíblia? Não é sem a Bíblia, é sobre Deus existe. É isso, Deus existe. Eu estou usando a Bíblia. Ele já disse que não é Vamos lá. ateu. Ele Eu tô não falando pra é ateu. ele. Embora o senhor era ateu e deixou de ser ateu, foi isso? Oi? O senhor era ateu. Eu nunca fui ateu. Eu nunca fui ateu. Eu não estou sabendo. Eu nunca fui ateu na minha vida. O senhor acredita que me mandaram um vídeo, o senhor dizendo que era ateu? Mas o vídeo dizia que eu era ateu? Sim. O vídeo estava dizendo que eu era ateu? Sim. Eu falando? Eu falando, eu sou ateu? Foi. Me mandaram que um vídeo. Depois você me manda esse vídeo. Eu posso mostrar aqui? Pode. Eu não sei, mas isso aí também não é o tema Não, do debate. pode Tudo bem. mostrar, O senhor né? tem todo o direito de ser ou não ser ateu. Mas o senhor quer ver mesmo? O senhor me autoriza? Não autorizo, lógico que autorizo. Opa! Ou será que é alguma coisa que me mandaram, eu nem dei muita Senta aí. Tá. consideração, mas isso cabe aqui? Não... Pode, manda aí. Ele é quero ateu ver. ou não é? Hein? Manda aí. Seria esse? Eu não tenho nada a ver com isso. O pastor é ateu. Contanto que você coloca... Quem? Vamos ver se tem um contexto Senhor. aí. Hein? Eu O senhor é ateu. Ele é Se eu sou ateu. ateu, É ateu.
É igual eu. A diferença é só um Deus, o Deus dele. Ah, entendi. Ele não acredita em todos os outros deuses. Os milhões de deuses que já existiram. Né? Tem alguma câmera que pode mostrar? Não sei se é verdade ou não é. Deixa eu primeiro pôr o áudio aí pro pessoal. Pra gente ver o contexto. Põe aqui no microfone. Sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Santo, não tenho nada. E você crente tem. Qual o contexto? Vamos ver, então? Não sei. Qual o contexto? Isso Cortado. do senhor? Não, tá cortado. Eu desafio Eu me qualquer coloquei um, como qualquer ateu. um, qualquer um. Falou, ó, vocês com o Espírito Santo vão me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Entendeu agora? Entendi. Eu não tenho... Quando for pegar um vídeo, tem que pegar ele dentro do seu devido Não, contexto, eu não não tô- cortes. eu não tô Só um acusando- minutinho, eu não deixa eu tô terminar lhe minha fala, por acusando de favor. nada. Deixa eu terminar minha fala, por favor. Então tudo bem. Eu me coloquei como ateu. Vocês que têm o Espírito Santo, debatam comigo que eu vou me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Tá, bem. Então Perfeito. tem que ser um pouquinho mais sábio e não pegar vídeos aí, eu cortes não- fora de o contexto. senhor me autorizou a mostrar. Cara, não, eu não por sabia. isso ele agora só estou dizendo o mostrou. contexto, Ele só entendeu? mostrou. Por isso que eu falei. Qual o contexto? Agora Eu tô dizendo. concordo, todo vídeo tem que ser colocado Sim, no contexto. dentro de Agora o senhor contexto. explicou. Eu Tem que apenas dar disse isso. que me enviaram um vídeo, Isso. o senhor dizendo que era ateu. Quem enviou é um salafrário que enviou pra você. Não sabe porcaria nenhuma, é um vagabundo que enviou pra Eu não você. sei, mas o senhor tá conteúdo desse entendendo? aí. Eu Pra não- denigrir a imagem de uma pessoa, que é a pior coisa que existe no mundo. É tentar denigrir a imagem de uma pessoa fora de contexto. Isso é um picareta, um vagabundo e um salafrário. Mas Vou essa passar esse picareta o cara aí. te chamar de ateu, eu te denegrir. Aí agora tá um... Mas eu Não. Sabe por quê? Não, sabe por quê, chileno? Sabe por quê, chileno? Porque todo mundo joga, critica, aquela coisa toda. Pastor Tassos, agora é sua vez. Pode fazer você a pergunta. Então, a origem da vida, professor. Origem da vida. A origem Ótimo. da vida. Assim, nós podemos falar, antes da origem da vida, nós podemos falar sobre as condições necessárias para que a vida exista. O ajuste fino. O ajuste fino. Não é muito interessante isso? São questões, professor, eu acho muito legal. Sim. E eu vi que o senhor é um bom debatedor. O problema é que, assim, a gente entra no cunho teológico e filosófico, por favor. E são questões que, assim, são debatidas há milênios, né? Pelo menos 2000 anos aí, a partir do cristianismo. E desde antes também, né? Já eram questões que já eram debatidas, a origem da vida, os pré-socráticos e tal. E a gente pode, a questão é... A gente vai acabar entrando num devaneio aqui, numa troca de ideias, que é muito legal. Eu gosto, professor de filosofia. Se você me deixar a madrugada inteira, se trouxer a garrafa de vinho, então, eu vou até 7 horas da manhã. Na garrafa de uísque, então. E debater Bíblia comigo, eu vou embora. Mas agora fica à filosofia vontade, não. professor. Não é minha Vamos área. lá. Eu não creio que seja assim um devaneio no sentido que talvez o senhor não esteja querendo dizer da forma que eu entendi. Não. Eu falo assim que a gente não vai... são temas que a gente não conseguiu em nenhum ponto, nenhum filósofo, nenhum debate conseguiu realmente bater o martelo, que é muito legal. Eu acho que é muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, pô, se vocês não vão chegar a uma conclusão, eu vi um cara falando de um debate, se debate se Deus existe ou não, é uma pura perda de tempo. Eu falo, não é. Primeiro porque a gente treina a nossa capacidade intelectual argumentativa. Eu acho que só aí já valeu. Porque se você treinar no difícil, porque é uma resposta que eu não vou convencer o senhor não vai me convencer, certo? Mas a gente vai expor ideias para pessoas que às vezes são crentes e têm dúvidas reais, ou pessoas que são ateias e têm dúvidas reais. Então eu acho que esse debate de ideias, ele é debate de ideias, no sentido não de tentar convencer um ao outro. Que é o que eu falo, pra mim, você sendo uma boa pessoa e crendo em Deus, pra mim, tá ótimo, né? Eu acho importantíssimo. A gente se acostuma a debater o difícil. Quando você for debater o mais fácil, você vai se dar bem. Então eu acho importante esse tipo de debate. A questão é que, efetivamente, é uma questão, e eu começo o meu livro falando sobre isso, né? Porque o meu livro é O Deus da Filosofia, Deus Existe, e já no primeiro capítulo, primeiro parágrafo, eu falo assim, se você espera que eu vou responder essa pergunta, tira o cavalinho da chuva, que eu não vou, mas fica à vontade.